Está no ar o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com Zé Leonardo e Tony Dias. Esse aí que está na sua tela nesse momento. E aí, boa noite. Alô, alô, fala Brasil, fala Ceará, Acre, Goiás, Rio Grande do Sul e Ouro Preto. Fala Niterói, Miguel Pereira, fala Barro, Epitaçolândia, Firminolópolis, Áurea e Ouro Preto. Que fala em todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo. E pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos e nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Tony Dias! Meu boa noite aí. No caso aqui agora nós estamos, né, gravando aí às 11h04 da noite do dia 9 de setembro de 2022, Tony Dias. 43º episódio do podcast Disrupções. E aí, Tony Dias, como é que você está? Eu estou tranquilo, sem muita correria. Imbrochável, Tony Dias? Porra, bicho, imbrochável. Imbrochável. Tem que rir, cara. Tem que rir. Como a gente foi trollado esses últimos dias aí. Pois é. Tony Dias, né? Mas assim, vamos começando aí o nosso podcast Disrupções, né? Mais um episódio do podcast Disrupções, com justamente o nosso editorial, que é o... Não! Palavras ao Léo, Tony Dias, que é o nosso editorial de todos os nossos episódios e que nós tentamos fazer uma análise, no mínimo, atemporal sobre os assuntos que estão sendo discutidos na semana. Então, assim, no caso aí na verdade, é uma brincadeira com o meu nome, né? Zé Leonardo. Palavras ao Léo é uma expressão conhecida em português, palavras ao Léo, você falar e ninguém ouvir, e é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje. Aliás, temos duas pessoas nos assistindo agora no YouTube, o Tony Dias, e vamos agradecer a essas duas pessoas, né? Mas, assim, obviamente, uma brincadeira com o meu nome e com essa expressão em português, na língua portuguesa, e que, na verdade, a gente tenta fazer essa análise dos assuntos da semana, mas de uma forma mais atemporal. E aí, Tony Dias? Não só Tony Dias, né? Mas meus amigos e minhas amigas. Assim, confesso que até fiquei tentado hoje a falar sobre a lamentável, patética, esdrúxula e burlesca celebração, se é que o termo é apropriado, do 7 de setembro dessa semana. Mas acho que seria mais do mesmo, Tony. O mesmo piorado, diga-se. No entanto, prefiro agora me concentrar na seguinte reflexão. O que faz uma figura tão ridícula como Bolsonaro, que ainda atrai cerca de 34% do eleitorado nacional, que pode variar aí dependendo da pesquisa,
O que atrai esse pessoal? Sim, porque este fenômeno, em algum momento, tem que ser explicado por historiadores, cientistas sociais, psiquiatras, psicanalistas, zoólogos, ufólogos e afins. Esses profissionais, em algum momento, terão que responder a essa pergunta: o que faz o bolsonarismo ser tão poderoso nesse país? O bolsonarismo, como fenômeno político, é, sem dúvida, um fato difícil de explicar, Tony. O bolsonarismo é tão absurdo que não dá nem para fazer um paralelo com o nazifascismo, que fascinou a muitos nas décadas de 20 e 30 do século passado. Bolsonaro não tem ideias nem ideologias, a não ser um arremedo, né, de discurso nacionalista. Não consegue fazer discursos conexos e é despreparado intelectualmente. Tão despreparado que nem o Steve Bannon o salva. E tem em seu entorno gente igual ou pior a ele, visto os filhos, o Carluxo, né, o Bananinha, o 02, o 01, o 04. Esse é o entorno do Bolsonaro. Muitos dirão, mas tem os pastores ao seu lado. Outros dirão, tem a milicada que o apoia. E outros ainda bradarão, tem o recalque da classe média que não suporta pobre. Tudo isso, sem dúvida, é parte da explicação, mas não explica o fenômeno por completo. Muitos acreditaram o fenômeno Bolsonaro ao ódio ao PT de 2018. Sim, isso foi parte do problema. Mas 2018 passou e o bolsonarismo se consolidou como tendência política. Que costura foi essa que eles conseguiram, né? Que frenesi é esse? Bolsonaro perderá, muito provavelmente, as eleições deste ano. Mas, pelo menos ao que se vê até o momento, estará longe de ser derrotado. Talvez até ressurja mais forte. Imbrochável mesmo é o gado que o cerca. E depois disso, Tony Dias, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Deixa eu botar aqui o abacaxi. Léo, o bagulho é doido, meu. A gente tem que entender o seguinte. Para a gente poder ir, caraca. O que está acontecendo? Vai ou não vai? Agora foi. Para a gente poder entender o bolsonarismo, a gente tem que entender primeiro qual é a cultura do Brasil. O Brasil sempre foi um país de malandro. Nós sempre fomos malandro demais. O jeitinho brasileiro está refletido nesse apoio incondicional ao bolsonarismo. Porque a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, vamos por parte. O primeiro grupo que apoia ele são alguns bilionários tacanhos. Os caras que nunca ganharam tanto dinheiro com o bolsonarismo. Esses empresários hoje que conseguem, vamos dizer assim, conseguiram todos os avanços que eles queriam. Conseguiram carteira verde e amarela, conseguiu isenção de impostos. Porque ele deu de isenção de impostos para vários produtos, whey protein, videogame, essas coisas que são da classe média, que são supérfluos, bicho. Isso impactou muito. Isso fez ele ter uma base desse empresariado que o apoia, sim. Empresariado que ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro e que ganha dinheiro ainda. Não ganha o dinheiro, não é de acordo com o capital produtivo, mas pelo capital especulativo. Quando o Bolsonaro, em 2019, acaba com o estoque regulador, bicho, um dos primeiros decretos dele, em março de 2019,
que ele acaba com o estoque regulador, ele deu um poder muito grande para o pessoal do agronegócio. Esses caras foram lá para fora, então eles venderam muito, porque esses 20% que seguravam os preços no Brasil, o Brasil passou a pagar preço internacional, então o agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro. Então, para essa galera, Bolsonaro, sim, faz sentido. Quando você vê a galera que está lá, os grileiros, os caras que estão invadindo terra, os garimpeiros, os madeireiros, essa galera que está lá detonando a Amazônia, detonando o Pantanal, esses caras são Bolsonaro, sim, bicho. Não tem mais. Agora tem um decreto, não sei se foi aprovado ou está para aprovar, que o impacto ambiental, você que vai fazer a obra, você vai dizer se aquilo está impactando o meio ambiente ou não. Não tem mais órgão fiscalizador. Qual empresário que não está gostando disso? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os pastores aí que ganharam isenções bilionárias. Nunca as igrejas ganharam tanto dinheiro quanto com esse governo Bolsonaro. Não está pagando mais imposto, bicho. Nem fundo de garantia, nem ISS, nenhum imposto. Essas igrejas estão pagando mais. Por isso que esses pastores estão tudo colados com ele. Os militares são mais de 10 mil pessoas militares mamando na teta da máquina pública, com cargo de DAS. O Bolsonaro, ele, vamos dizer assim, ele normalizou, bicho. Normalizar não, tem uma outra palavra que eu vou lembrar. Ele validou esses pequenos desvios, padrões. O cara que sonega imposto de renda, ele é Bolsonaro. Aquele cara que no sábado e no domingo vai para a igreja e na quarta-feira está na sauna, fazendo sacanagem na sauna, o cidadão de bem, ele é Bolsonaro. Aquele empresário que não emite nota fiscal, ele é Bolsonaro. Aquele cara que fica metendo atestado médico direto na empresa para poder ficar em casa, ele é Bolsonaro. Aquele cara que trabalha numa empresa que rouba o cartuchozinho, ele é Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele conseguiu pegar essa galera que nunca se sentiu representada. Porque como o Bolsonaro não tem decoro, o cara que não tem vergonha de fazer rachadinha, o cara que não tem vergonha de mamar na teta, o cara que botou o filho dele para ser assessor de Roberto Jefferson, quando tinha 18 anos, e o filho dele estava em Brasília, tinha que ir para Brasília, e ficava aqui fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Ele representa tudo isso, Léo. Então, esse gado novo, não digo nem novo, esse gado velho nunca se sentiu representado. Porque como ele usa o discurso moral o tempo inteiro, e ele consegue, sim, manter essa base muito sólida, porque são as pessoas corruptas. Vê se você vê empresário sério apoiando o Bolsonaro. Vê se você vê juristas sérios apoiando o Bolsonaro. Vê se você vê professores sérios apoiando o Bolsonaro. Vê se você vê a sociedade civil séria apoiando o Bolsonaro. Não. Então, mas o Brasil, sim, o Brasil, infelizmente, tem aí 60 milhões de pessoas que seguem essa doutrina doida. Que são os 30% que seguem Bolsonaro, né? 60 milhões. Entendeu? As pensionistas, aquelas mulheres que ganham pensões há mais de 20, 30 anos, que têm 5 filhos, já são avós, algumas são até bisavós, mas nunca casaram, mantêm união estável com o marido para poder receber pensão, elas são Bolsonaro. Então, a gente tem que parar para compreender que esse fenômeno no Brasil ele é diferente da extrema-direita internacional, que é mais ideológica. Aqui não há ideologia. Aqui há a questão do mamar na teta. A ideologia dessa galera é mamar na teta. Eles não querem seriedade. Cara, tem muita coisa que eu observo aí que é muito complexa. Então, eu acho que o bolsonarismo em si, que apoia Bolsonaro, não é um cidadão que quer o Brasil diferente. Não é. É o cara que quer manter o conservadorismo daquela porra do paletó na cadeira, num trabalho. É aquele cara que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 amantes na rua. É aquele cara que tá contigo aqui, quando a mulher do amigo passa, ele fica cobiçando.
Essa galera, tu pode ver aí, vamos ver a galera que cometeu ilícito nesses últimos anos. Tudo ligado a Bolsonaro. Não estou dizendo que a esquerda tem pessoas boas, não, que a esquerda é um lugar de substituição. Não. Eu estou falando que a grande parcela que apoia Bolsonaro são pessoas que são adeptas, sim, do jeitinho brasileiro. Tá entendendo? É essa galera. Vê o próprio exemplo da Jovem Pan, cara. A Jovem Pan é o maior exemplo disso. O Tutinha vem há anos mudando a Jovem Pan de acordo com quem está no governo. E vou dizer mais, bicho. Aí é uma análise minha, e eu não costumo errar muito. Bolsonaro saindo do governo, bicho, ele não vai ter voz na sociedade. Ele vai voltar para o sumidouro dele, ele vai voltar a reverberar lá embaixo, porque ninguém mais vai dar ouvido para ele. E nesse aspecto eu discordo, porque eu acho que o fenômeno vai continuar. Mas assim, eu acho que você está fazendo uma análise que muito intelectual não faz. Não. Né? Não faz. Não faz porque o próprio intelectual tá perdido no seu viés de confirmação também, bicho. O Bolsonaro ele é reflexo do povo brasileiro, sim. Só que o que acontece é o seguinte, essa galera tá na onda. Se entrar um outro governo e a galera vê o lance é o seguinte, Lula entrou, conseguiu ajeitar a economia, porque, por exemplo, o Lula vai deixar o mesmo modelo econômico que está aí. Vai mexer uma coisa e outra lá. O teto já está estourado mesmo. Então o Lula vai deitar os cabelos, bicho. O Lula vai deitar os cabelos. Tá entendendo? Então, vou fazer um ano. O Brasil prosperando 1 ano, 2 anos, bicho, todo mundo vai esquecer Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Vai ter as viúvas raivosas? Vai ter. Mas a grande maioria vai esquecer Bolsonaro. Bolsonaro vai ser um fenômeno de esquecimento, cara, que vai ser muito doido. Vai ser muito doido. Ninguém mais vai ouvir falar em Bolsonaro. Quando ouvir, vai ter muitas pessoas que vão sentir vergonha. Porque, primeiro... eu já não tenho tanta certeza, mas... Léo, quando começarem a investigar, bicho, quando começar as investigações, quando a Polícia Federal começar a trabalhar de verdade, quando a Polícia Federal começar a botar todos os documentos para fora, quando acabar o sigilo dele, quando aquele sigilo do MEC lá dos pastores, aquilo foi cair, bicho, que nego vê como os pastores meteram a mão no MEC. Porra, vai ser uma desmoralização. Eu acredito que Bolsonaro, cara, a extrema-direita vai procurar um novo malvado favorito, como já foi no Collor. É possível. Foi o Collor. Depois eles foram para o Fernando Henrique, ficaram muito tempo ali com o Fernando Henrique. Depois que não tinha, não, olha só, mas o Fernando Henrique não tinha o perfil de extrema-direita, né? Não, cara, a gente tem que entender o seguinte: a extrema-direita no Brasil ela é muito pequena. Ela é muito pequena mesmo. Ela é muito Cara, pequena. Você acha que 30% é pequeno? Esses 30% não são extremistas de direita, não, cara. Que seja 15. Que seja 15. É bem menos, Léo. É bem menos. Essa galera que apoia o Bolsonaro, a grande maioria, é oportunista. É oportunista. Pode ter certeza disso. O próprio Tutinha, bicho. O Tutinha vai ser o primeiro a pular desse barco. A Jovem Pan vai ser a primeira a mandar aqueles raivosos embora e contratar uma outra direita. Tá entendendo? O Bolsonaro saindo, cara, as coisas vão voltar mais para o eixo. Ninguém vai aguentar esse cara. Não vaticino isso, não. Assim, não confirmo isso, não, mas espero que seja isso. Ninguém. Eu tô te falando, cara. O velho da van vai continuar ainda, mas a grande maioria vai abandonar o barco. Vai abandonar o barco, porque, tipo assim, vai ficar aquela coisa. Ih, bicho, ih, caraca. Deu merda, tá. Ih, aí vai com ele. Eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ele era assim, tá entendendo? Pode ter certeza absoluta. Aí vai voltar uma nova, a gente vai voltar para aquela mesma coisa, o ódio ao PT, mas o bolsonarismo mesmo, esse que está aí, cara, nazi-fascista, as pessoas vão abandonar, bicho. Pode ter certeza disso. Primeiro,
Quando começarem a investigar essa porra da rachadinha, bicho, quando a rachadinha voltar à voga, quando a Polícia Federal começar mesmo a investigar, pegar os documentos, começar a botar tudo nos pratos limpos, quando a galera começar a ver o nojo que ele é, o que vai ter de pessoa aí humilhada, triste, pessoas pedindo desculpa, pode ter certeza disso, vai ser um fenômeno muito doido, bicho. Porque esse movimento dele encheu, mas não encheu tanto, não. Não foi igual ano passado, não, bicho. Ah, rapaz. Teve gente, teve gente pra caralho, sabe? Ó, teve, mas não foi igual o ano passado. O ano passado foi muito maior. Eu acho que o ano passado foi mais extremista. Não, o extremismo dele permaneceu. Ele apenas maneirou no discurso para poder para não ter complicação, igual aquela vergonha que ele teve que ir lá pedir desculpa ao Temer, lá para o Temer poder pedir desculpa lá ao Alexandre de Moraes. Mas foi mais vazio do que o ano passado, bicho. Teve muita gente? Teve. Não vou negar o fato que tinha, mas não foi igual aquela galera que teve ano passado, não. Cara, independente do quanto tiveram, eu acho que se tivesse um já seria demais, né? Cara, mas vamos pensar o seguinte: 300 pratas que vagabundo recebeu para poder estar lá em Brasília. Sim, tem isso aí. Os caras têm a máquina, né? Os caras têm a máquina pública na mão. Os caras lá botaram gente pra caralho. Lotaram ônibus. Esse movimento só não foi maior porque o Alexandre de Moraes tirou o dinheiro de circulação daqueles 8 empresários. Tá entendendo? Então, muita dessa gente que foi o único lugar, bicho, o único lugar que eu falo que é espontâneo é o Rio de Janeiro. O único lugar que é espontâneo mesmo. Brasília e São Paulo eu não acho tão espontâneo, não. Porque Brasília, você traz ali o pessoal do Centro-Oeste, do Sul, ali de Norte de Minas. São Paulo vem muitas caravanas do interior. Agora, o Rio de Janeiro é fascista. O Rio de Janeiro apoia, sim, Bolsonaro mesmo. E deu o quê? 60 mil pessoas na praia de Copacabana. No ano passado foi 200, 300 mil pessoas, sendo 60 mil na praia de Copacabana. Para um movimento desse tão grande que seria 60 mil. O Rio de Janeiro virou o esgoto da política nacional, né? Ele é o esgoto mesmo, porra. Do Rio de Janeiro. Porra, cara. Entendeu? Então não é essa coisa toda assim. Eu acho que quando passar essa onda aí. Porque o que acontece é que os meios de comunicação vão voltar à normalidade. Tu acha que a Globo, depois que Bolsonaro sair, vai ficar dando ouvido para ele, bicho? Tu acha que a Bandeirante vai ficar dando ouvido para ele? Não vai. Não vai. Ele mas, não vai sempre, mas sempre vai ter alguém para substituir, né? Tem, mas aí vai mudar um pouco de figura, bicho. Vai mudar um pouco de figura. Vai mudar. Tu pode ver que até esse ano mesmo, até os caras que falavam tanto naquela coisa de ordem, família, estão diminuindo nas campanhas eleitorais. Eu vejo os programas eleitorais, eu pensei que ia estar muito mais que não, a galera segurou a onda. Até mesmo aquela coisa do liberalismo econômico, a galera está freando. Porque estão vendo que vai ter que entrar na questão. Pô, cara, porque não tem como falar de liberalismo com 33 milhões na miséria, né, pô? Na fome, né, cacete? Por isso que eu tô te falando, vai ter uma mudança significativa na sociedade, bicho. Eu tô te falando, o que vai acontecer é que a gente vai passar pelo problema do processo de desintoxicação, mas aí não sei como vai ser isso. Tony Dias. Esse brochar aí vai ficar broxa rapidinho. Vamos torcer para isso, né, Tony Dias? Mas, Tony Dias, vamos sair desse tópico aí, né? Até porque esse negócio de imbrochável já não cabe a nós, né? Enfim, é lá coisa do Bolsonaro. E vamos partir para o nosso bloco, assim, o nosso quadro, que nós estreamos esse ano, Tony Dias, e que você tanto gosta, que é justamente o nosso quadro chamado... Isso.
Calma aí. Eleições do cacete, Tony Dias. E por que eleições do cacete, Tony Dias? Diga para Foi você. na 1834, foi isso? 40. Teve uma eleição que teve tiro, porrada e bomba no Brasil. Quase isso. Não teve tiro, porque tiro era meio assim, não tinha tanto naquela Mas tinha época, muita né? porrada. Mas tinha muita porrada, né? Algumas bombas, assim, né? Mas, assim, foi uma eleição em que houve violência, houve fraude, houve manipulação, Tony Dias. E é o que eu acho, nós achamos, né? Que está havendo, pode haver hoje, né? Pode haver nessa eleição, Tony Dias. Então, esse quadro Eleições de Cacete, a gente, né, instituiu esse ano para falar sobre justamente a política nacional, o quadro político nacional, que foi permeado, obviamente, ou está sendo permeado, né, justamente por essa questão eleitoral. Tony, vamos por partes. Primeiro, pesquisa Datafolha, que saiu hoje. Hoje, às 19 horas, né, Tony? Saiu hoje. E que mostrou a seguinte, ou pelo menos na pesquisa, a seguinte realidade, né? Lula mantém 45%, Bolsonaro passa de 32% para 34%, Ciro, né, 7%, e Simone Tebet de 5%. E aí, Tony? Cara, é o fenômeno Ciro Gomes. É o fenômeno Ciro Gomes, que perdeu, que está fazendo campanha para o Bolsonaro, que está com um discurso altamente bélico, está sendo irresponsável demais. Esse PND que ele fala, isso aí para mim esse livro dele, eu acho que ele pode simplesmente jogar fora. Ciro Gomes é a maior decepção que eu vejo nessas eleições. A maior decepção mesmo. Ciro Gomes é a maior decepção, porque ele está equivocado, ele está com ódio, não sei se o João Santana, não é o marqueteiro dele, se é o João Santana que está influenciando, desculpa, se é o João Santana que está influenciando ele a cometer essas bizarrices, mas eu vejo o Ciro Gomes como um cara que... Por isso que eu sou a favor do voto útil, bicho. Eu acho que o Ciro Gomes não tem capacidade moral e ética nesse momento para falar no Brasil, que as coisas que ele está falando, o discurso que ele está falando, ele está servindo muito da galera que ia votar nele, está se transferindo para o Bolsonaro. E eu não sei por qual motivo ele está fazendo isso, tá entendendo? Vendo a desgraça que o Brasil está. Sabendo que o Lula não é aquilo tudo que ele diz, tá entendendo? Então é esse efeito, mais o efeito do Ciro Gomes. Porque o Bolsonaro, porra, bicho, o tiro que o Bolsonaro botou na campanha, cara. Para Bolsonaro tá com 60% de intenção de votos. No mínimo. No mínimo. O Bolsonaro tá lá na... Mas ele não emplaca. A passeata do dia 7, ele não conseguiu conversar com o eleitor tendo. Então, esse efeito é muito mais o eleitor do Ciro, que migrou para o Bolsonaro, e é isso. Pode ver que a diferença são os 2 pontos. E Lula, no princípio, pela margem de erro, está ganhando no primeiro turno. Então, só que tem um dado muito importante nessa pesquisa, que são 76% já decidiram em quem vai votar. E o eleitor do Lula, se eu não me engano, é 88%. Então, vamos botar, o Lula tem muita pouca gordura para perder. Acho que o Lula bateu o teto dele, né? O Lula chegou ao teto, por isso que o trabalho agora é para voto útil. Esses 45% foram aqueles 45% que o Haddad teve na eleição do ano passado, tá entendendo? Então, quem perdeu o eleitor foi o Bolsonaro, que teve 56% e agora está com 35%. O Bolsonaro perdeu 20 pontos percentuais. Em 4 anos, é um desgaste muito grande.
Tá entendendo? E vai ser muito difícil nessas últimas 3 semanas aí, cara, ele conseguir tirar essa coisa. Tanto que ele está querendo já botar não sei quantos bilhões aí para rolo para poder pagar um dinheiro extra aí para as pessoas. Para tentar conseguir isso. Então, eu acho que tem muita possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, sim. Tem muita. Tá todo mundo dizendo que não, porque para a imprensa ter segundo turno é bom, cara. Imagina o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Caraca! Imagina quanto vai ser a audiência aí de um debate da Globo, de um debate aí na CNN, na Bandeirante. Porra, vai ser pico de audiência. Então, para a imprensa, tem que botar a cabeça no segundo turno. Mas eu mesmo, eu quero o primeiro turno, bicho. Quero o primeiro turno que manda o Bolsonaro embora o mais rápido possível. Eu acho assim, eu continuo achando que quem vai decidir essa eleição, se vai ter ou não segundo turno, é o eleitor do Ciro Gomes, né? Uhum. Se o eleitor do Ciro Gomes achar que vai fazer voto útil já no primeiro turno, eu acho que aí o Lula ganha no primeiro turno. Não, é. Se não, aí vai ter segundo turno, e aí eu penso que o Lula leva ainda uma vantagem, né, em relação ao Bolsonaro, apesar de eu não dizer aqui para você, Tony Dias, né, que o Lula está ganho, tá eleito. Não, eu também não posso falar isso para você. Mas, assim, acho que ele é o favorito, primeiro ou segundo turno, e quem vai decidir se vai ter segundo turno é o eleitor do Ciro Gomes, né? Não sei se você concorda com isso. Não, concordo. Por isso que já começa o trabalho do voto útil agora em cima deles, bicho. Não tem. Foi o que o Lula falou, bicho. Se vagabundo aí que está com 5% sonha em chegar no segundo turno, por que eu com 45% não tem que sonhar em ganhar no primeiro turno? Entendeu? Tem que ganhar mesmo, tem que ser primeiro turno, bicho. Não tem outro jeito, é primeiro turno. Não tem que dar. Não tem que dar possibilidade para esse cara chegar, não. Tem que acabar logo. Eu quero acabar logo. Acaba logo e vamos começar a pensar em outras coisas. Vamos começar a pensar em semicondutores, vamos começar a pensar em tecnologias exponenciais. Chega de pauta conservadora. Deu no saco já, né? Ah, já tá chato já. Tony, Lira, Pacheco e Fux estiveram ausentes do desfile de 7 de setembro. O que isso indica, hein, Tony, na sua opinião? Cara, indica o isolamento do Bolsonaro. Ele preferiu o velho da van, preferiu lá aqueles empresários tacanha, preferiu ali como diz, ele preferiu os rastaqueras, ele preferiu os malandros do Brasil, ele preferiu os contraventores, ele preferiu aquele gado ali em volta dele, babando o ovo dele. É isso que ele preferiu. Entendeu? Porra, imagina o Fux ali, cara, como ia pegar mal. Até o próprio Arthur Lira, porque o Arthur Lira já está articulando para poder ser presidente na Câmara lá com o Lula, bicho. Já está começando a articular já para ele poder, ano que vem, ele continuar ali na presidência da Câmara. Vai estar colado com o Bolsonaro num ato golpista, bicho. Tá entendendo? E tem um detalhe que foi primordial. Só 3 chefes de Estado tiveram presentes na cerimônia. Sabia dessa? Sim, o presidente de Portugal, o Moçambique. Não, Moçambique não, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau e Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde, Portugal, é porque tem a questão da língua, da colonização, pai, E o Guiné-Bissau, porque o cara é fã do Bolsonaro. Você não teve ninguém mandando representante, você não teve embaixador. Um evento desse de 200 anos, bicho, era para ter embaixador em todos os lugares do mundo. Tá entendendo? Para você ver o nível de palha que o Brasil se tornou. Como esse cara faz mal para o Brasil. Tá entendendo? E ainda aquela palavra patética lá, aquele discurso patético dele. Mas o Fábio Van Garten sabe o que faz, bicho. Deve saber. Deve saber. Né? Ô, Tony, tem outra questão aqui, né, que eu acho que é mais pertinente, essa questão das eleições do cacete,
tivemos acesso a essa notícia hoje, né, é que houve um assassinato no Brasil por questões políticas, né? Um agricultor, né? Não um trabalhador rural em Goiás, Tony, deixa eu só... Mato Grosso. Mato Grosso, isso. Em Mato Grosso, ele assassinou um outro trabalhador rural, que era seu companheiro de trabalho, né? Porque justamente um era Bolsonaro e outro era Lula. A facadas, a 15 facadas. Foi uma, né? Tony, as eleições não estão sendo só do cacete, né? Eleições estão sendo do cacete, do tiro, já que houve já tiro nessa campanha, né? Lá no Paraná, Foz do Iguaçu, aquele assassinato revela isso. E agora teve facada também com mais um trabalhador morto. Tony, podemos esperar mais disso nesses próximos 30 dias ou você acha que são casos isolados? Não, isso aí está acontecendo direto. Isso já acontece direto e vai acontecer e vai se intensificar mais ainda. Porque o que acontece, bicho? Toda vez que o Bolsonaro... Hoje o Bolsonaro mesmo falou que tem que exterminar os inimigos. Tá entendendo? Então, Eduardo Cunha está convocando a tropa dos CAC para ir para a rua. Vamos discutir isso na Caverna Digital. Tá entendendo? Então, eu acredito que vai ter mais violência. Vai ter mais violência. E aí é a questão até que ponto os candidatos estão afim dessa violência também. Porque ali não foi... Porque a gente está confundindo muitas coisas. Ali não foi um crime político. Ali é um crime ideológico, bicho, que é diferente. Porque a galera está confundindo ideologia com política. Crime político foi o que aconteceu com a Marielle. Ali é um crime político. O que aconteceu lá em Foz do Iguaçu não foi crime político, não. Ali é crime ideológico. São duas pessoas ideológicas, porque política... O que é política? Política é o processo de consenso, de negociação. Tá entendendo? Porque tem coisas no parlamento que o PL do Bolsonaro vota junto com o PT. Vota junto com o PSOL. Tá entendendo? Isso é política. O que está acontecendo é uma violência ideológica. Porque os dois estavam negociando o quê? Estava um metendo pilha no outro. Um dizendo que o Lula é melhor do que o Bolsonaro e que o Bolsonaro é melhor do que o Lula. A briga se tornou em cima disso. O que está acontecendo é porque se fanatizou tanto as pessoas, esse fundamentalismo tacanho do Steve Bannon, esse fundamentalismo tacanho do Olavo de Carvalho, que manipulou a cabeça dessas pessoas, a forma violenta que o Bolsonaro diz, que professa, a forma agressiva que o Lula fala também. Lula falou ontem lá em Nova Iguaçu da Ku Klux Klan, bicho. Parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Isso gera violência. A gente sabe que ali tem gado, mas vamos segurar a onda. Tá entendendo? Vamos segurar um pouco a onda. Tá entendendo? Vamos baixar a temperatura. Tá entendendo? Fake news está rolando dos dois lados. Isso é fato. Fake news rola dos dois lados. A fake news lá do coisa do Bolsonaro lá dando esporro na mulher, caraca, me desculpa. Aquilo é ridículo, aquilo é quinta série. Até a voz é diferente. Tá entendendo? Fake news rola dos dois lados, bicho. Eu acho que o Janones mesmo, essa semana, fez uma postagem mentirosa e depois ele falou que mamadeira de piroca se combate com mamadeira de piroca. Olha o nível que a gente está nessas eleições. Então, eu acho que vai ter mais violência se não está tendo.
Se não, ou hoje mesmo, em São Gonçalo, aí no encontro com os evangélicos, tinha os bolsonaristas lá que entraram na porrada. Tá entendendo? O dia que o Freixo foi lá na Tijuca, que aquele Rodrigo Amorim botou revólver, montou armas, tá entendendo? Nas comunidades não se pode fazer campanha de partido que não seja de esquerda, de direita. Então a violência está rolando, bicho. E ainda bem que a gente não tem estudante de ilicitude, porque se tivesse estudante de ilicitude, o que ia morrer de vagabundo aí, cara, tá entendendo? Então, eu acho que a violência está aí, Léo. Até o dia 2, bicho, vai ter muita complicação. Eu imagino, bicho, como chegar esse trucutu dos CAC para votar, quando aquela mesáriazinha fala assim, senhor, não pode entrar com o celular. Quem é você para me mandar em alguma coisa? Eu estou numa democracia. Eu quero meu direito à liberdade. E aí vai chegar o PM lá e pá. Vai ser assim, bicho. Tu acha que o cara que tem CAC não vai querer entrar com a arma dele? Vai ter violência, cara. Eu tô te falando, cara, quando o Bolsonaro for embora, bicho, o Brasil vai melhorar tanto. O Brasil vai melhorar tanto, Léo. Aí a gente, para ter uma ideia, vai ser igual aqui no Rio de Janeiro, depois que o Crivella foi embora. O Rio de Janeiro tá uma merda. Mas só da gente não ter o Crivella prefeito, bicho. O governo do Eduardo Paes é uma porcaria. É muito ruim o governo. Mas não é o Crivella, né? Mas não é o Crivella, bicho. Para tu ver o governo tão ruim do Eduardo Paes, consegue ser 20 vezes melhor do que o governo do Crivella. Vai ser a mesma coisa que o Bolsonaro. Pergunta no Rio de Janeiro se a galera está sentindo falta do Crivella. Vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro, cara. Pode ter certeza disso. Eu vou fazer até um bolão, cara. Ah, eu entro nesse bolão, hein? A galera não vai sentir falta do Bolsonaro, vai por mim. O Bolsonaro vai voltar lá para o fundo do baú dele, vai lá para Luciana Gimenez, vai lá para aqueles programas lá de quinta série, vai lá para aquelas imundícias, ele vai sair do farol. O que vai ter de jornalista aliviado de não falar mais o nome do Bolsonaro, bicho. Porra, tu vai ver só, eu mesmo vou ficar aliviado. Ah, nós, né? Por isso que agora no primeiro turno. Galera, abri mesmo, é primeiro turno. Tony. É eu que estou falando, não é disrupção, não, gente. É eu. Eu sou a favor do voto do primeiro turno. Não, olha só. O Disrupções tem uma posição. Tem. Nós não somos Bolsonaro. Então, se ele for fora do primeiro turno, melhor ainda. Eu sou o primeiro turno. Eu estou fazendo campanha para primeiro turno. Eu saio nas ruas, bicho. Eu vejo um bolsonarista. O Disrupções é antifascista, né? Em primeiro lugar. Exatamente. Então Mas assim, eu estou abrindo aqui para deixar claro. Minha intenção é converter os ciristas e as Simone e as tebistas no Lula. É essa galera que eu quero. Se eu chego na rua, amanhã eu vou para a rua amanhã. Então, amanhã, se eu ver um bolsonarista, nem chego. Mas se eu ver alguém cirista, bicho, eu vou convencer esse cara a mudar de voto. O único senão que eu tenho é achar que assim, não com você, Tony, não é com você, não, que eu sei que você é um cara crítico, é com alguns lulistas, nem petistas, lulistas, que acham que o Lula vai, né, ser o salvador da pátria, e já também não concordo tanto. Mas, fora isso, né, para nós, do Disrupções, eu, Tony Dias, né, e você que está ouvindo, que nos apoia, né, se o Bolsonaro for embora, se tivesse ido embora no impeachment, eu estaria mais feliz, inclusive, né? Mas já que não foi... Não é nem para ter entrado. Não é nem para ter entrado, mas os Disrupções não existiam ainda nesse momento, né? Mas, assim, se tivesse tido impeachment, nós seríamos mais felizes. Como não teve impeachment, se for no primeiro turno, estaremos felizes também. O que não quer dizer, estaremos felizes, não, estaremos aliviados, Tony Dias. Aliviado, né? Cara. Aliviados, né? Felizes, né? Talvez em outra circunstância, né? Não, bom, porque, tipo assim, como a gente foi isento a questão do PT, a gente pode sentar porrada no PT ano que vem. Claro, né? óbvio. Né? Eu não tenho nenhum. Eu vou sentar porrada mesmo. E vou sentar porrada no Geraldo Alckmin.
principalmente. Que talvez vai ser ministro da Fazenda. E Simone Tebet da Agricultura, né? Talvez. Talvez. Né? Será a mesma motosserra aí do governo Lula. Mas, olha só, Tony, vamos aqui, né? Já acabamos aí agora o Eleições do Cacete e vamos para um outro quadro que você gosta da vinheta, Tony. Eu sei que você gosta. Ó. Caverna Digital, Tony Dias. Na Caverna Digital de hoje, Tony, você já até fez menção a isso, né? Estragou a surpresa que eu estava preparando aí para o nosso ouvinte, para quem está nos vendo. Você comentou um post do Bananinha, né? Conclamando, né, aqueles que têm porte de arma, né? A se tornar voluntário do Bolsonaro. Olha só o que ele colocou, Tony. Você comprou arma legal? Interrogação. Tem clube de tiro ou frequenta algum? Interrogação. Então você tem que se transformar num voluntário do Bolsonaro. Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do presidente e distribua. Em São Paulo eu te envio. Acesse a peça, aí ele bota lá o endereço dele. Tony, na boa, isso rolou na caverna digital aí do Eduardo Bananinha. Tony Dias, o que é ser um voluntário do Bolsonaro, hein? Me diz. E ainda mais fazendo esse apelo a quem, né, comprou uma arma legal ou tem um stand de tiro, né? Não, foi aquilo que eu falei para você. Essa galera vai chegar no dia da eleição, vai querer entrar em sessão eleitoral armado. Vai querer entrar com o celular. Vai ser um auê. Eles vão tumultuar, bicho. Eles vão tumultuar de uma maneira que não vai dar certo, bicho. Não vai dar certo. Por isso que eu falo, eleitor do Ciro Gomes, é Lula, não tem outro jeito. Tá entendendo? É isso aí, cara. É violência. Essa eleição vai ser conhecida no futuro como a eleição da mentira, do cacete, do tiro, porrada e bomba mesmo. Essa vai ser a eleição do tiro, porrada e bomba. Ainda vai ter muita porradaria, bicho. Vai ver só. Falta 24 dias, esse mês falta 23 dias, bicho. Vai ser tiro, porrada e bomba. Ainda mais que os caras fazem... Eu esqueci o nome, os caras todo dia fazem uma pesquisa de intenção de voto, cara. Então os caras lá na campanha devem estar desesperados. O Rock in Rio sentando na porrada aí, xingando o Bolsonaro o tempo inteiro. Essa molecada que tá indo no Rock in Rio, essa molecada tá sendo tudo, Bolsonaro, pá. Vai ser complicado, bicho. Eu quero falar de tecnologia, bicho. Eu quero falar de semicondutor. Eu quero falar de blockchain. Eu quero falar de novos negócios, bicho. Eu não estou aguentando mais. Sério. Cara, eu quero falar de cultura, meu amigo. Eu quero falar de Frida Kahlo, Diego Rivera. Eu quero falar de Rock in Rio. Eu quero falar de John Lennon. Eu quero falar desses caras. Porra, mas o Brasil não. Eu quero falar de Chico Buarque, mas o Brasil não permite isso, né? Cara, eu tô te falando, quando o Bolsonaro for embora, bicho, vai voltar isso tudo. Vai ver. Tomara, cara. Na boa, eu não quero nem falar disso. Eu só quero falar de futebol, cara. Eu quero falar do Flamengo. Eu quero falar do Flamengo. Até o futebol foi sequestrado, cara. Eu tô Pois é, rapaz. Né? Pois é, rapaz. Eu quero assim. Eu queria poder torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo, sabe? Com o Neymar lá eu não torço mesmo. Tá. Um motivo para a gente não torcer, né? Mas, assim, eu gostaria de poder ter um motivo para torcer. Agora, eu não tenho. Hoje não, mas eu vejo que se jogar de azul, talvez eu até torço. Mas se botar... Pois é, né?
Pois é. É aquele negócio que ele estava discutindo com a em relação à questão do 7 de setembro. Hoje, se vestir de verde e amarelo é ter atestado de idiota, né? Aí o Lula é muito malandro. Já viu a tônica da campanha dele? Aham. Azul. Azul. Não é nem vermelho, nem verde e amarelo. Mas é isso, cara. Esses voluntários do Bozo aí, tudo comédia. Pois é. Ô, Tony, você falou de Rock in Rio, né? E tem a treta cultural aqui que vai falar, né, de uma questão do Rock in Rio que eu tô levantando aqui, Tony, né? Mas antes eu vou colocar a vinheta. Treta cultural, Tony Dias. Olha só, Tony Dias, né? Chegou a meu conhecimento o seguinte, digamos assim, o seguinte tweet, né? Que eu achei interessante de colocar aqui, né? Não porque eu concorde, mas que eu acho interessante a discussão. A pessoa que fez o tweet colocou assim, ó. A burguesia fede, diz, fazendo. Burguesia fede é, obviamente, o refrão associado ao Cazuza, né? A burguesia fede, diz Emicida, num show onde o ingresso é R$ 1.000. Tá R$ 1.000 mesmo, Tony? Nem sabia dessa porra, né? Mas, Acho que enfim, sim. eu sabia que ela estava 700, mas tudo bem. R$ 1.000. Tá R$ 1.000. E, assim, fazendo crítica ao Emicida que fez um pronunciamento político, né, no show do Rock in Rio, inclusive criticando o Luciano Huck, né? Tony, tá, ela quis fazer uma crítica aí a uma certa hipocrisia que pode existir aí no meio dos artistas, até pode ser que seja, né? Mas assim, Tony, nesse momento, o Emicida tem uma posição, né, crítica, né? Se parte da esquerda começa também a dar uma porrada nessas posições, isso não enfraquece? O que você acha disso, Tony? Cara, esse Emicida eu acho que é o cara mais consciente da música popular brasileira hoje. Tu tá dizendo, eu já não sei, mas assim, é aquela questão. O cara falou uma coisa que era correta, né? Era para dar porrada no cara? Vamos lá, o cara hoje é o cara mais coerente que tem, para poder chegar na porrada. O cara é o cara que as costureiras que trabalham na empresa dele, da Laboratório Fantasma, ganham acima da média. É um cara que é um empresário, é um cara que corre atrás pra cacete, é um cara que tem uma produtora de vídeo, é um cara que, tipo assim, ele vem com uma outra visão na questão do preto no Brasil, que o preto tem que ganhar dinheiro, sim. O preto quer din, como ele diz, a gente quer din. Então, cara, a esquerda, eu acho que a esquerda tem que deixar de ser um pouco puritana, no sentido, tipo assim, é essa esquerda que bate palma quando vê a porra de um vídeo mentiroso falando que Bolsonaro xingou a Michelle. E não conhece o trabalho do Emicida. Não sabe que o Emicida é uma referência. O Emicida fez um documentário, bicho, um documentário histórico, ele conta a evolução do artista preto no Brasil desde a época de Aleijadinho. É uma coisa absurda o que o Emicida influencia. E foi um dos poucos artistas nesse Rock in Rio a se posicionar contrário. Nem os Mano Racionais tiveram o culhão de criticar o governo. Ele foi lá e fez a crítica. O Mano Brown, como foi lá no Maracanã, no circulador há 4 anos, falou aquela coisa lá do PT. Mas ele tendo voz, sendo racionais, ele colou as placas. O Emicida falou, bicho, a gente tem que falar sobre política sim.
E é o único cara hoje, é um dos poucos artistas no Brasil, só Emicida, Djonga, Glória Groove, Pablo Vittar, Anitta e Duda Beat. E o Russo Pulsa-Pulso, do Baiana System. São esses artistas e o pessoal do Francisco Alombre. Engraçado que você não citou nenhum dos artistas que na nossa época tinham uma posição, né? Mas na nossa época, falando. Eu tenho 46 anos, né? A gente se acostumou a ouvir quem? Lobão, tá, Lobão tem essa questão. Lobão fascista. Né? Lobão, Ira, Titãs, né? Paralamas. Não, você não citou nenhum deles, né? Porque esses caras envelheceram mal, bicho. O Ivan Lins hoje, o Ivan Lins, coroão, ele mandou, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ivan Lins. O Rogério Flauzino, do J Quest, semana passada, não tem lado A nem lado B. Bicho, não se posicionam. Quando eu falo que essa galera se posiciona, eles vão para o confronto mesmo. A Duda Beat, bicho, ela falou coisa que nenhum macho alfa, nem Sepultura, fica naquela coisinha de, bicho, nesse momento, ou é quente ou é frio, morno ou vomito, já dizia já o texto bíblico. Eu admiro até o Roger, bicho. Eu admiro o Roger. Ele se posicionou, né? Ele tem posição. Se posicionou, ponto. Sou reacionário mesmo e acabou. Segundo um Zizek, Slavoj Zizek, que é um intelectual bastante lido hoje, vale a pena você se posicionar, né? Tanto à direita quanto à esquerda, né? O Gustavo Lima, beleza. Tá entendendo? O que não pode, por isso que quando eu vejo esses rock dos anos 80, não é bem assim, eu fico puto. O próprio, vem cá, filhinho. O próprio João Gordo falou, bicho, que os roqueiros brasileiros são uma vergonha. Ele é um cara que está se posicionando. E olha que ele era anarquista, ele era contra voto. Sim. Ele era contra voto, ele era a favor do voto nulo. Quantas vezes o Rato do Porão falou... Cara, o Ratos do Porão, não sei se você sabe dessa história, em 96, teve um show no Circo Voador, Ratos do Porão, Garotos Podres, Serial Killer. Foi no dia que aquele falecido Conde ganhou as eleições. Eles foram lá no Circo Voador com a bandinha, fazendo que eles ganharam as eleições. O Ratos do Porão e Garotos Podres expulsaram a equipe do Conde lá do Circo Voador. Foi aí que fecharam o Circo Voador nessa época, em 96. Tá entendendo? E se você pega o disco Brasil do Ratos do Porão, bicho, é o disco, tem uma música chamada Farsa Nacionalista. E olha só, e eu acho que o Ratos do Porão, não desprezando Sepultura, que é uma puta banda, né? Mas assim, o Ratos do Porão canta em português, né? Canta. E faz sucesso no exterior. Mas são estruturas diferentes, bicho. Não, eu não tô comparando as bandas, não, cara. Não tem nem como comparar. O Sepultura é Sepultura aí. Só que o André Esquisses é um safadinho. O André Esquisses fica em cima do muro. Nesse momento, bicho, não tem como ser bom moço. Não tem como ser bom moço. Ou você assume o posicionamento político, ainda mais artista. O artista que não se posiciona. Ele já se posicionou. Quem? Se ele não se posiciona, ele já se posicionou. Exato, mas você tem que escolher um lado, bicho. Porque a gente tem que saber... Não, ele escolheu o lado do poderoso, de quem está no poder. Se ele não se posicionar, ele já escolheu o lado de quem está no poder. Entendeu? Ficar ainda mais nesse momento angustiante, bicho. É bom você saber, porra. Fulano é bozo, beleza. Eu vou fazer meu boicote. Vamos fazer o paralelo com o Roger? O Roger, eu posso dizer o seguinte hoje, olha, eu não gosto do traje rigor por causa do posicionamento político do Roger. Pronto. Pronto. Da mesma forma que o cara não gosta do Gil, porque o Caetano, o Gil, não gosta do Marcelo D2, porque eles... Teve um maluco
Eu posso dizer o Lobão. O Lobão continua gostando das músicas dele dos anos 80, apesar do posicionamento político dele hoje. Posso dizer isso. Entendeu? Então, assim, o cara que não se... Agora, é muito difícil você, do cara que não se posiciona, né, você ter algum paralelo, né? E... Sérgio Reis, bicho. Sérgio Reis se posicionou lá pro Barbosa. Eu posso dizer, beleza. Porra, me decepcionou o Sérgio Reis, me decepcionou tá bom, o Lobão. Mas pelo menos a hombridade, bicho. O que eu tô falando é a hombridade. Nesse momento não tem como o cara ficar em cima do muro. É isso que eu estou te dizendo. O problema é o Rogério Flauzino ficar em cima do muro. Tem momentos da história que é lado A ou lado B mesmo. Tem que ser lado A e lado B mesmo, bicho. Nesse momento tem que ser, não tem como. Imagina se na Segunda Guerra Mundial, se você fosse neutro na Segunda Guerra Mundial. E aí? Você não era... Não, você vai dizer que eu não sou nem democrata, nem comunista, nem fascista. Não tem como, porra. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Não tem como, bicho. A parada vai por esse caminho, Zé. O que está acontecendo no rock? Cara, a Duda Beat se posicionou de uma forma... Ela cantou a música da Gal Costa. Eu vou dizer para você o seguinte, que os artistas que você está me falando, eu conheço muito pouco. Então, eu não posso nem entrar assim no mérito, né, do valor artístico deles. Por exemplo, eu sei da Luísa Sonza, eu não gosto da música dela. O Matuê, que a gente estava discutindo antes, eu acho assim uma música muito ruim. Apesar de eu ter achado assim o fora bozo dele do caralho, né? Exato. Mas musicalmente eu não vou assim ouvir no Spotify o cara, sabe? Não, eu entendo. O que eu tô falando não é nem você gostar ou não da música, bicho. O que eu tô falando, tipo assim, é o cara se posicionar nesse momento. A gente está entre a barbárie, a gente está entre um cara que há 2 dias atrás gastou milhões de reais para fazer uma festa privada, para fazer campanha política. Um cara que comprou 51 apartamentos com dinheiro vivo de rachadinha de corrupção. Não, ele comprou 107. Ele comprou 107, né? 51 com dinheiro vivo. Você tá cheio de pastor aí, metendo a porra da mão em merenda escolar, pegando barra de ouro. Tá entendendo? E você tá com um cara que tá doido para meter uma ditadura no país. O que ele fez ali naquela porra ali do 7 de setembro? Ali mostra que ele é um ditador. Porra, quantos aviões da FAB ele encheu de pessoas, bicho? Para ficar rodando o Brasil de rolezinho. Tá entendendo? É isso que eu falo. Quando eu falo da nova geração, é que essa nova geração tá metendo bronca. Sim, isso é legal. Isso eu acho legal. A velha não. A velha tá naquela coisa de... Tem velho que tá metendo... Marcelo D2 tá metendo bronca, o Binegão tá metendo bronca. Isso eu acho legal. Espero que essa nova geração não envelheça tão mal quanto a nossa. Que a nossa também... Para pensar, a nossa geração, quando tinha a idade desse pessoal aí, era uma geração do Cazuza, do Renato Russo, do Arnaldo Antunes. Quem diria que ia dar nessa porra aí? Foi botar filosofia na escola, deu merda. Lula que fez isso, bicho. Lula foi botar filosofia, sociologia, a galera não entendeu porra nenhuma. Talvez, né? Enfim. Mas falando do Rock in Rio, na questão do protesto, está tendo muito protesto, sim, tá entendendo? Mas eu tô te falando, tá vindo mais da molecada nova do que dos velhos. Não, com certeza. Com certeza. Vem cá comigo. O Theo tá chorando aqui. O Theo tá chorando? Tá, Theo. Que é isso, Theo? Não, porque tá com soninho. Então, vamos...
tranquiliza o Theo aí, que nós já estamos indo para o final do programa, Tony Dias, né? E como todo final de programa, o que nós vamos falar o quê? É sobre cidadão de bem, né, Tony Dias? Cidadão de bem. Aí tá a vinheta do cidadão de bem, né, Tony Dias? Aí o cara. Esse cidadão de bem foi no 7 de setembro, com certeza, Tony Dias, né? Com essa indumentária aí que eu vou descrever para você. Camisa da seleção brasileira, né? Lá fazendo arminha, o fuzil lá, né? Ele não levou o fuzil na manifestação, mas obviamente está lá pendurado na sua. Mas deve ter levado. Pode ter levado, né? Até pode ter levado, né? Mas, enfim, essa é a indumentária do cidadão de bem. Ô Tony, e o cidadão de bem, né? Nesse 7 de setembro, ele teve que ir para lá, para Copacabana, para a Avenida Paulista, para a Esplanada. Ele teve que ir para lá, pegou sua moto, né? O Tony Dias, o cidadão de bem, pegou sua moto e foi para a manifestação lá, para o comício eleitoral do Bolsonaro. Mas o cidadão de bem, ao passar, ele teve que passar por uma coisa chamada povo, Tony Dias. E aí, o Tony Dias, o povo, ao ver o cidadão de bem, né, todo paramentado lá com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, capacete do Brasil, né, recebeu o cidadão de bem assim, ó, tá vendo a foto, Tony Dias? É o povo, é no Rio de Janeiro, né? É o povo tentando ir para a praia, com certeza, mesmo frio, o carioca vai na praia com frio, né? Frio para nós, né? E lá tem 2 motoqueiros aí de Caminho do Brasil e tem o povo lá, os cidadãos, aí, os jovens, né? Esse aí que nós estamos discutindo, né? Sobre as novas gerações, né? Fazendo aquele gesto característico, né? Do dedo do meio para esse cidadão de bem que acha que está indo defender a nação. Tony, aí eu vou pedir para você um exercício de traduzir o que o cidadão de bem pensou quando viu esses jovens aí, né, não brancos, pobres, indo de busão aí, né, talvez para a praia, talvez para o mesmo destino dele, mas com outra finalidade. O que ele sentiu quando viu, né, esses jovens dando o dedo no meio para o cidadão de bem? O que o cidadão de bem pensou, hein, Tony? Ligou para a polícia 200 metros na frente parou e revistou esses jovens todos. Pô, é possível, é possível. Não, foi. A jornalista, a fotojornalista que fez essa foto aí, Lola, esqueci o sobrenome dela. Ela ficou famosa, ela gravou a abordagem depois da polícia. Essa eu não vi, Tony Dias. Tem, deixa eu ver se eu acho aqui, isso aí tem que colocar. Ah, não, isso é importante, Tony Dias. Isso é muito importante. Então, aqueles jovens, por mandarem o dedo no meio para o cidadão de bem, foram abordados pela polícia, é isso que você está dizendo? Foram. E a liberdade de expressão, Tony Dias? A liberdade de expressão... Porque aquele jovem, eu não sei se representou a você, mas aqueles jovens me representaram, Tony Dias, porque eu acho que eu talvez, né, eu talvez tivesse a vontade de fazer aquilo que ele fez, né? Sim, deixa eu pegar aqui, tem. Cadê? Jovem? Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é sério, né? Não, eu sei que é sério, mas você está falando, eu acredito. Deixa eu ver se acharam aqui, ó. Ah, não é esse aqui, não. Cadê? Não. Aí, jovem. Pô, vai ter que pegar lá no VK, cacete.
depois você vê isso, Tony Dias, a gente acredita que em você, que você está falando a verdade. Então, os jovens foram, né, abordados pela polícia, né? E o cidadão de bem, né, não respeitou a liberdade de expressão desse jovem de mandar o dedo do meio para ele. Foi, a polícia foi e deu duro nos moleques. Cara, o cidadão de bem, aquilo que eu falei, o cidadão de bem é o jeitinho brasileiro, são os corruptozinhos, é aquele corrupto pequenininho, é aquele corrupto que frauda uma licitaçãozinha pública aqui, é aquele cidadão ali que adultera um documento aqui, é aquele cidadão quando vai vender o carro, tenta voltar o adômetro lá, porque usou 50 mil, ele volta para 5 mil para poder vender. É esse que é o cidadão de bem, vive de rolinho. Tá entendendo? Então, essa foto representa isso, cara. Na verdade, essa foto representa a luta de classe, né, Tony Dias? Se você for pensar bem... Não existe mais luta de classe no Brasil. Não, né, Tony Dias? Não existe mais. Cara, depois... Olha só. Quando são duas medidas provisórias que o Temer fez assim que ele assumiu o Brasil, que acabou com a luta de classe no Brasil. Quando ele acaba com o imposto sindical, que ele derruba na reforma trabalhista todo o processo do sindicalismo, ali acabou. Não, ele acabou com o sindicato, é diferente. Com o sindicato e com isso, sabe por que acontece? Colocaram na cabeça da população que eles têm que ser empreendedores. Ah, tá, tudo bem. E aí tem um detalhe. Quem é dono? Porque esses empreendedores eles têm que ir para a internet. Quem são donos Porque os meios de produção mudaram, bicho. Os meios de produção eles evoluíram. O meio de produção não é mais a indústria automobilística hoje. A indústria automobilística hoje, Porto Real aqui em Resende, se quiser, bicho, não tem nenhum humano trabalhando na fábrica. As indústrias não precisam mais de ser humano. Então, você vai tudo para a internet, para poder montar essas paradas todas. Quem é dono dos locais de hospedagem de site? É o Zezinho do Morro do Fubá? Não. Quem é dono dos provedores de serviços de internet no Brasil? Quem é dono da Hotmart? Quem é dono de toda a tecnologia? Só que aí o pobre vai virar empreendedor. Então, o pobre tem que fazer um site. Aí ele vai ter que contratar o serviço da Hotmart, da Hotgate, todas essas paradas todas. Tá entendendo? E aí o que acontece? Hoje é vergonha você ter carteira assinada, bicho. Hoje é vergonha ter carteira assinada. Teve uma manipulação, foi tão grande dessa porra de empreendedorismo que o brasileiro está se lascando, bicho. O brasileiro está se lascando de verde e amarelo e ainda está achando bom, né? São as manipulações, Léo. E essa foto representa isso tudo, cara. Triste, mas assim, eu vou te dizer que aqueles jovens me representaram naquela foto. Eles sempre vão representar, bicho. E ali, se não me engano, foi na Barata Ribeiro ali. Tá aparecendo. Barata Ribeiro, lá em Copacabana. Então você vê aí que é o bairro mais bolsonarista do Brasil. E o fotógrafo foi muito feliz, né? Lola, esqueci o nome dela. A fotógrafa foi muito feliz. Esse é o prêmio do ano dela. Ela ganhou o prêmio do ano. Ela gravou. Ela foi acompanhando. Nunca aquilo refletiu tanto o sentimento de uma parte do povo do que ali. Né? Exato. Mas, Tony, meu bom, chegamos aqui ao final do 43º, né, episódio do podcast Disrupções, Tony Dias. Há um ano atrás, né, um pouco mais de um ano atrás, nós começamos essa empreitada. Eu não sei se você tinha a perspectiva de durar 43 episódios. Duramos 43 episódios.
né? Chegaremos aos 50 esse ano, Tony Dias, né? Não chegaremos aos 100, que é impossível ainda, né? Mas talvez mude. Se Bolsonaro cair, a gente muda a temática, vai falar de arte. Né? Mas assim, eu não sei quais eram as suas perspectivas, né? Antes da gente começar esse podcast, né? As minhas foram até superadas, Tony Dias, né? No sentido assim da qualidade do material que a gente produz, né? E obviamente assim é um prazer muito grande da gente estar fazendo isso. Mas chegamos ao final desse 43º episódio, né? Obviamente convocando cada vez mais, né, os nossos ouvintes e aqueles que estão nos vendo aí no canal do YouTube a continuar nos prestigiando, a continuar nos ouvindo, a continuar nos vendo e principalmente a propagandear, né, o Disrupções para fora das nossas redes, porque nós precisamos disso para a gente poder continuar, não para a gente continuar, né? Vamos continuar de qualquer maneira, mas para a gente atingir um público maior, né, Tony Dias? Então, Tony, me despeço aqui de você por mais esse episódio, me despeço aí de todos, pessoal, né? Até o próximo episódio, né? E continue aí nos ouvindo aí no Anchor, no Spotify, nós estamos lá, e no canal de Disrupções, que é o nosso canal, né, no YouTube. Tony, até mais. E voto primeiro turno. Tchau, gente.